Vladimir Putin lançou um ultimato direto ao Ocidente. Mas quais são as exigências? Quem precisa cumprir essas condições? Em quanto tempo? E por que a Ucrânia discorda completamente delas? Enquanto isso, o gabinete de Volodymyr Zelensky propõe alternativas ao Kremlin. A próxima rodada de negociações já tem data marcada. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, convocou Kiev para uma reunião em Istambul, onde devem ser discutidos novos memorandos. Mas os bastidores em Moscou vão além. Já se fala abertamente sobre possíveis ataques à capital da Alemanha. Mesmo diante dessas ameaças, o chanceler alemão Friedrich Merz reafirmou seu apoio incondicional à Ucrânia. Kiev deve receber 5 bilhões de euros em ajuda financeira e iniciar, em parceria com Berlim, a produção de armamentos de longo alcance. Do outro lado, o governo russo reage com dureza, anunciando o que chamou de colapso iminente da Alemanha. Zelensky, por sua vez, surpreendeu ao declarar que Putin pode estar a caminho da vitória. Mas do que exatamente ele está falando? Em outro ponto do tabuleiro geopolítico, Moscou reforça sua comunicação direta com Astana. O Kremlin manteve conversas importantes com o presidente Kassym-Jomart Tokayev, que declarou acreditar na invencibilidade militar da Federação Russa. Enquanto isso, do mundo da tecnologia, uma embarcação voadora cruzou com sucesso o Estreito de Gibraltar e, pela primeira vez na Europa, um aerotáxi levantou o voo. Inovações que merecem destaque. Acompanhe o nosso giro tecnológico no final deste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Vremya Priatko aqui. Informação rápida, clara e objetiva sobre os principais acontecimentos do mundo. Tem algo a dizer? Compartilhe sua opinião nos comentários e responda às nossas perguntas. Seu like e sua inscrição fazem toda a diferença. Vamos começar. Escândalo na Lituânia. Ajuda para ucranianos acabou nas mãos erradas. Um novo escândalo estourou na Lituânia. Recursos destinados a refugiados ucranianos acabaram beneficiando cidadãos da Rússia e de Belarus. 1 milhão de euros desperdiçados. A União Europeia repassou quase 17 milhões de euros para Vilnius, com o objetivo de apoiar ucranianos que fugiram da guerra. E, de fato, muita coisa foi feita. Distribuição de alimentos, medicamentos, assistência jurídica, cursos de idioma e ajuda para conseguir emprego. Mas uma auditoria revelou que centenas de pessoas que não se enquadravam nos critérios receberam o auxílio indevidamente. Um erro que custou caro e que agora está no centro das discussões políticas na Lituânia e em Bruxelas. E o mais grave, não estamos falando de casos isolados. Entre os beneficiados indevidamente estavam cidadãos da Rússia, Belarus, Uzbequistão, Cazaquistão e de outras 38 nacionalidades. A Lituânia agora é obrigada a devolver mais de 1 milhão de euros, já que essa ajuda era destinada exclusivamente a refugiados da guerra na Ucrânia. O projeto foi coordenado por uma agência ligada ao Fundo Social Europeu. Com a descoberta do escândalo, a diretora da agência perdeu o cargo e o governo lituano iniciou uma auditoria interna. O resultado, 813 pessoas receberam auxílio de forma ilegal. O Tribunal de Contas confirmou tudo foi negligência e violação da lei. Recursos foram distribuídos para quem claramente não tinha direito a eles. A agência responsável tenta se defender, alegando que a legislação também permite a inclusão de outros grupos vulneráveis. No entanto, nos documentos oficiais do projeto, fica claro, a verba era exclusivamente destinada a refugiados ucranianos que fugiram do conflito. Se estivéssemos falando de dissidentes políticos russos ou bielorrussos vivendo na Lituânia, talvez o contexto fosse diferente e até justificável. Mas, neste caso, tudo indica que houve desvio de finalidade. É algo inaceitável. Esse tema já foi discutido entre autoridades lituanas e o Ministério da Proteção Social e do Trabalho,
A fragilidade institucional para gerenciar os recursos europeus ficou evidente e precisa ser tratada com seriedade. Tensão no Mar Báltico. Destroyer russo persegue fragata alemã em plena operação da OTAN, uma verdadeira caçada no mar. O jornal Bild trouxe à tona um episódio tenso nas águas do Báltico. O destroyer russo Vice-Almirante Kulakov seguiu de perto a fragata alemã Bavaria desde as proximidades da Noruega até o coração do Báltico. Tudo isso ocorreu em meio aos exercícios militares da OTAN na região. O navio de guerra russo percorreu centenas de milhas no encalço dos alemães, desde os treinamentos com o submarino U-30 e 3 no Atlântico Norte. O vice-almirante Kulakov é uma plataforma flutuante de armamentos com 163 metros de comprimento. Está equipado com mísseis, torpedos e sistemas antiaéreos. Uma de suas especialidades: caçar e destruir submarinos. Esse destroyer da classe Udaloi foi lançado em 1981, mas passou por uma extensa modernização e voltou à ativa em 2010. As autoridades alemãs foram notificadas sobre a presença do navio fortemente armado. Ainda na costa da Dinamarca, na altura de Skagen, o destroyer russo passou a ser monitorado de perto pelo navio dinamarquês Iver Huitfeldt, que o escoltou até o Estreito de Great Belt. Segundo fontes do Bild, esse movimento não foi um acaso, foi um recado político. O governo alemão está em alerta, vale lembrar. A Rússia iniciou recentemente uma série de exercícios militares de grande escala no Mar Báltico. Mais de 20 navios de guerra estão envolvidos, entre eles fragatas, corvetas, embarcações de ataque com mísseis e unidades anti-submarino. Cerca de 3.000 militares participam das manobras, além de 25 aviões e helicópteros. Do lado da OTAN, também ocorrem exercícios paralelos na mesma região. E mais, a aliança teria solicitado à Alemanha o envio de mais 7 brigadas, o equivalente a cerca de 40.000 soldados, para reforçar a defesa do bloco. Fontes da agência Reuters afirmam que esse pedido faz parte da nova estratégia da OTAN, que agora classifica a Rússia como uma ameaça direta e aumenta significativamente suas exigências militares. Antes, o objetivo era reunir cerca de 80 brigadas de combate. Mas os números exatos, tanto por país quanto no total, são mantidos sob sigilo. Nos bastidores da aliança, cresce a preocupação com o cenário. O que está em jogo é a segurança de toda a região europeia. Um alto oficial militar da OTAN, que falou sob condição de anonimato, revelou que a meta de brigadas que os países membros da aliança deverão fornecer em breve será ampliada para algo entre 120 e 130 unidades. A Alemanha, por sua vez, já prometeu disponibilizar 10 brigadas até 2030. Hoje, o país conta com 8 prontas para combate, e a 9ª está sendo estruturada na Lituânia, com previsão de estar totalmente operacional até 2027. O problema é que esses novos requisitos representam dezenas de milhares de soldados a mais, no momento em que a Bundeswehr, o exército alemão, já enfrenta um déficit de cerca de 20.000 militares. Atingir essas metas será um enorme desafio. A Alemanha ainda nem chegou à sua meta anterior de 203.000 soldados. Enquanto isso, a OTAN aposta no protagonismo de Berlim, junto com a Polônia, para proteger o flanco leste da aliança. E cresce a preocupação com uma possível redução da presença militar dos Estados Unidos da América na Europa. Durante o governo Trump, Washington já havia sinalizado que não pretende mais arcar sozinho com os custos da segurança europeia. Isso eleva e muito a responsabilidade da Alemanha na estrutura de defesa do continente. Berlim já anunciou que pretende completar sua força militar até o fim desta década, justamente quando, segundo estimativas da OTAN,
a Rússia poderá ter restaurado seu poderio militar a ponto de lançar uma nova ofensiva em larga escala. Por outro lado, Moscou afirma que não tem intenção de atacar, mas nos bastidores do Kremlin não faltam conversas sobre atingir diretamente Berlim. As discussões se intensificaram nos últimos dias, após declarações do chanceler alemão Friedrich Merz, que afirmou que o Ocidente retirou as restrições para que a Ucrânia use armamento de longo alcance contra alvos em território russo. A editora-chefe da emissora estatal russa Russia Today, Margarita Simonian, chegou a afirmar que o governo russo já discute a possibilidade de um ataque à capital alemã, especialmente se a Ucrânia receber mísseis Taurus capazes de atingir bunkers em solo russo. Merz, aliás, voltou a mencionar o armamento de longo alcance. Segundo ele, Alemanha e Ucrânia passarão a produzir em conjunto sistemas ofensivos sem limite de alcance, permitindo a Kiev atacar até mesmo além de suas fronteiras. Nas palavras do chanceler, nunca houve tanta diplomacia por parte da Europa nesta guerra como nas últimas 3 semanas, e tudo isso em estreita coordenação com o presidente Zelensky e com o ex-presidente Trump. Esperamos que a Rússia reconheça isso e leve a sério nossa disposição para iniciar negociações, estabelecer um cessar-fogo e buscar a paz em todos os níveis. Se não aceitarem, ficará claro para o mundo que Moscou não tem real interesse no diálogo e pretende seguir com a guerra. A ajuda militar à Ucrânia também foi reforçada. Berlim confirmou um pacote de 5 bilhões de euros em assistência militar, com um acordo que inclui investimentos diretos na produção de armas em solo ucraniano. A Alemanha continuará ainda fornecendo munições para diversas plataformas, incluindo sistemas de defesa aérea. Essas movimentações provocaram reação imediata do Kremlin. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que a Alemanha está caminhando para o abismo. O envolvimento direto de Berlim na guerra é evidente. A Alemanha repete o mesmo caminho trágico que já percorreu 2 vezes no século passado. Espero que os políticos responsáveis parem essa loucura. E em meio a esse cenário de tensão, a Rússia convocou a Ucrânia para uma nova rodada de negociações. A data já está marcada, segunda-feira, 2 de junho, com o encontro previsto na Turquia. Um memorando foi elaborado e os detalhes devem ser revelados em Istambul. Segundo a agência Reuters, o retorno ao diálogo abre uma nova janela para a diplomacia. Mas a Ucrânia não está disposta a aceitar os termos impostos por Moscou. A Rússia, que atualmente controla cerca de 20% do território ucraniano, mostra pouca intenção de ceder. Entre as exigências do Kremlin estão retirada total das tropas ucranianas de 4 regiões ocupadas, reconhecimento do controle russo sobre essas áreas, garantia de que a Ucrânia adotará um status neutro, proteção da população russófona, fim das sanções, liberação dos ativos russos congelados e um acordo formal que impeça a expansão da OTAN, especialmente envolvendo Ucrânia, Geórgia e Moldávia. Mas Kiev rejeita veementemente qualquer veto russo ao seu ingresso na OTAN. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a falar sobre o tema e mencionou o próximo encontro da aliança, reforçando que não aceitará imposições de Moscou e definindo claramente o que, segundo ele, representaria uma vitória para Vladimir Putin. Vamos ouvir o que Zelensky disse. Inserir trecho de declaração de Zelensky. E quem também voltou a falar sobre o tema foi o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ele sinalizou que estaria disposto a participar de uma reunião tripla com Putin e Zelensky, mas fez uma ressalva. Segundo ele, em apenas 14 dias será capaz de entender quais são as reais intenções do presidente russo.